E dando sequência ainda falando sobre segurança pública ou a falta de segurança pública, o secretário nacional de Segurança Pública agora do governo Lula, Mário Sarruba, afirmou em entrevista ao Valor Econômico que a esquerda precisa gostar da pauta e mostrar que quer agir com força contra esse problema. De saída do cargo após o fim da gestão de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, ele disse ser claro que os progressistas não gostam muito do tema, mas que é preciso ações, leis e estruturação das polícias, negando que só mudanças na questão da renda mudariam também a realidade da segurança pública. Por fim, o secretário também criticou a forma como a direita vê a solução do problema, por meio de endurecimento das penas e também dizendo que pode resolver algumas questões, mas que não seria o caso quando se pensa em enfrentamento do crime organizado. Tem, claro, uma longa experiência o Mário Sarruba aqui na Promotoria de São Paulo, foi então agora o secretário, e eu quero começar com o Mota, ele falando dessa questão agora da esquerda não está associada justamente ao maior combate ao crime organizado, Mota. Nós entrevistamos ano passado o Mário Sarrubo no Direto ao Ponto, foi uma entrevista interessante. Tivemos um debate que vale a pena ver. Olha, essa história da esquerda gostar, que a esquerda precisa gostar da pauta de segurança, gostar a esquerda gosta, só que da forma errada. A esquerda sempre gostou da pauta de segurança, mas pelo lado do avesso. E essa é justamente a explicação para a destruição da segurança pública brasileira. Por trás de tudo está a ideia do criminoso coitadinho vítima da sociedade. Essa ideia tem um nome: criminologia crítica. Criminologia crítica, ela usa o marxismo para dizer que o criminoso, na verdade, ele está reagindo à opressão capitalista. E você não deve punir o criminoso, porque se você fizer isso, você está oprimindo uma segunda vez alguém que já tinha sido oprimido. Então, a criminologia crítica é essa doutrina sofisticada que está por trás desse pensamento primário, né? O criminoso é um coitadinho que não teve oportunidade. Isso é uma aplicação do marxismo ao direito penal. Agora, vocês imaginem, se a esquerda abandonar essa obsessão, ela deixa de ser esquerda. Diego Tavares, quero ouvi-lo aí para falar justamente desse tema que deve nortear, com certeza, a gente falava há pouco, as eleições. Sem dúvida será um dos grandes temas debatidos em 2026, Marcelo. E o Mota foi no ponto. A esquerda não gosta da segurança pública, como disse Mário Sarrubo, porque tem muita dificuldade no debate. Sabe que apresenta muita tese desenvolvida no conforto do ar-condicionado e que não tem conexão alguma com a realidade das pessoas. Bem por isso nós tivemos uma ascensão muito forte da direita nos últimos anos, que enfrenta esse tema como ele tem que ser enfrentado, com um combate sem qualquer tipo de benefício ao crime e aos criminosos, com a eliminação dessa grande maioria de benefícios que veio de uma onda legal progressista muito grande, que tornou a vida dos criminosos muito confortável aqui no país, que, aliás, não só torna a vida do criminoso confortável, estimula a prática do crime. Quando a esquerda se propõe ao debate da segurança pública, é sempre pelo viés do desencarceramento, da concessão de mais benefícios, da concessão para o preso de regalias. Então, de fato, a sociedade que opta por não transgredir a lei, quando assiste esse exemplo do Estado brasileiro, pega um ranço da pauta, pega um ranço desse viés progressista do tratamento da segurança pública. Então, de fato, a esquerda tem muita dificuldade com o tema e as pessoas estão vendo essa tentativa muito frustrante de virada de chave do campo progressista, que sempre defendeu, como eu disse, desencarceramento, fim das polícias e toda sorte de medida que não se conecta com a vida real das pessoas. Bem por isso o governo tem amargado sérias derrotas no parlamento, nos principais projetos que discutem a segurança pública. Tomou uma derrota muito grande no PL antifacção, tomou uma derrota muito grande na PEC da segurança pública, tanto que estão cogitando interromperem o trâmite da PEC, e o próprio presidente Lula reluta em fazer a divisão
do Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública, porque teme amargar uma terceira derrota no parlamento quando for debatido por lá as atribuições de cada um desses dois ministérios. Então, há uma desconexão entre os políticos de esquerda e a realidade no que diz respeito à segurança pública. E isso é um campo maravilhoso para que a direita prospere nessas eleições, porque a segurança pública será, sim, um dos grandes temas. Todos os levantamentos apontam que é a principal preocupação do brasileiro, e essa ineficiência do campo progressista em debater o tema certamente vai favorecer com que a direita se fortaleça no país após o próximo processo eleitoral. É só jogar o jogo direitinho que com certeza a esquerda sai de campo derrotada. Henrique Kriegner, para você fechar esse tema aí, como é que você avalia também toda essa questão aí, palavras aí de uma autoridade de fato aí, portanto, Mário Sarrubo, que ocupou então a Secretaria aí Nacional de Segurança Pública? Olha, esse é um dos temas, Matos, que poucos temas, na verdade, que nós vemos uma convergência direta entre o que pensa aqueles que entendem do assunto e o que pensa a pessoa na ponta, né? Geralmente tem tanta diferença, mas na questão da segurança pública não tem não. Aqueles que entendem do tema, que sabem muito bem como funciona, pensam exatamente como a população que está na ponta. O que é a segurança pública, o que o país precisa? Precisa de menos, de zero, na verdade, impunidade, de menos tolerância com crime, de mais policiamento, de mais polícia na rua mesmo, capacitada, com tecnologia. As pessoas sabem disso. Agora, quem distorce esse discurso? Justamente aqueles que querem favorecer determinado lado da sociedade, o lado errado, como bem disse o Mota, o lado do avesso, mas pelos seus próprios interesses, porque não lidam com o absoluto, não enfrentam a verdade como ela é e não estão dispostos a resolver o problema, querem somente manter ali o problema de uma forma contínua, visando um fim que seja eleitoral, que seja de apoio político, enfim, até financeiro quando se fala do crime organizado. Esse é o cenário de muitos que falam o absurdo, que defendem o absurdo, que é, por exemplo, essas teorias de se opor às polícias, às forças policiais, de criminalizar a atividade policial, de até colocar também flexibilização das leis para que haja um desencarceramento em massa, como lembrou o Diego aqui também. São ideias absurdas, que quando você conversa com as pessoas na rua, ninguém concorda com isso. Mas lá no Leblon, aqui na Vila Madalena, entre esses polos dos pseudos pensadores aí de esquerda, isso ganha espaço e acaba influenciando determinados legisladores lá em Brasília. Então, o que o secretário falou aqui é realmente uma verdade e nós temos que entender. A esquerda não vai fazer essa curva, ela não vai aprender a gostar de segurança pública da maneira correta, porque isso vai contrário a, na verdade, crenças estruturais do pensamento de esquerda. E um sintoma de todo esse cenário, Mota, é que nós tivemos um crescimento expressivo, mais uma vez, em blindagens de veículos aqui em São Paulo. Muitos estados, motoristas de outros estados vêm aqui para São Paulo, que tem um polo muito diversificado, maior oferta, evidentemente. E as blindagens mais procuradas são aquelas mesmo de armas de pequeno calibre, né? E revólveres, pistolas. É o sintoma, né? Quem pode pagar R$1.000 numa blindagem está fazendo isso cada vez mais no Brasil. Está fazendo isso por desespero, Marcelo, porque o cidadão comum não sabe mais o que fazer. Agora, eu acho muito importante essa nossa discussão aqui, porque se nós não formos na causa raiz, nós vamos ficar eternamente tratando os sintomas. Nós vamos blindar os carros, as casas. Daqui a pouco a gente está usando roupa blindada. Agora, enquanto nós tivermos nesse país uma força política que não acredita que você deve combater o crime, porque essa é a crença da esquerda. Eles não acreditam mesmo. Eles vão fazer tudo possível para dificultar o trabalho da polícia, para tornar as leis cada vez mais benéficas aos bandidos. Eu proponho a vocês o seguinte exercício de imaginação. Imagine que nós tivéssemos no Brasil uma força política que acreditasse que doença é uma coisa boa. Você não deve tratar a doença. Que esse negócio de remédio, de médico, isso aí é errado.
porque a doença é uma coisa boa para o ser humano. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram se nós tivéssemos no Brasil uma força política que dissesse que a educação é uma coisa ruim, que as pessoas não devem aprender a ler, escrever ou fazer contas, que a pessoa só é realmente realizada como pessoa humana se ela não tiver nenhuma educação? Porque isso, o equivalente que acontece na área da segurança pública. Nós temos autoridades, nós temos pessoas dentro do sistema de justiça criminal, nós temos magistrados, nós temos promotores de justiça e hoje, por causa do efeito disso tudo, até policiais, eu já ouvi disso deles. Eu não acredito em prisão, Roberto. Como assim, companheiro? Se você não acredita em prisão para criminosos, você acredita em quê exatamente? Tem gente que acredita que o problema da criminalidade é falta de educação. Se as escolas fossem melhores... Mas espera aí, companheiro. E esses escândalos que a gente comenta todo dia, de pessoas altamente educadas, sofisticadíssimas, e cometem os crimes mais bárbaros. Então, Marcelo, essa discussão aqui é muito importante, porque a gente tem que mostrar a causa raiz. E a causa raiz é a existência de forças políticas no Brasil que não acreditam no combate ao crime e que fazem e farão tudo para impedir isso até que essa ideia seja jogada no lixo. O que me chama a atenção, Diego Tavares, é que, então, você não gostar do tema dessa questão da segurança, endurecimento e tal, você é um progressista. Tivéssemos que tratar só dos temas que nós gostamos em sede de gestão pública, né, Marcelo Matos? Essa frase parece fazer com que o governo simplesmente se desconecte de um dos principais problemas que nós temos hoje em dia no Brasil. Talvez bem por isso haja tanta insegurança, sensação de insegurança nas ruas. Talvez bem por isso nós tenhamos uma explosão a respeito dos crimes praticados contra mulheres, por exemplo. Talvez seja porque o governo que aí se encontra, um governo progressista, não gosta da pauta da segurança pública. Seria muito importante que nós tivéssemos, então, um governante que goste dessa pauta. Afinal de contas, o problema é muito grande, como nós estamos repercutindo. E não só, talvez, por não gostar, Marcelo Matos, mas existem algumas crenças também a respeito da segurança pública que muitas vezes acabam fazendo com que o gestor público abandone certas questões. Por exemplo, a crença de que a construção de presídios, o investimento em sistema carcerário não traz nenhum tipo de votação. E está aí o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para provar o contrário. Construiu um mega presídio, resolveu a questão do sucateamento do sistema carcerário de El Salvador, colocou todo faccionado atrás das grades, primeiro para perguntar depois a respeito de suas reais condições, e teve uma aprovação fantástica, foi reeleito com uma margem gigantesca em relação a seus adversários no país. Então, talvez se os nossos governantes que não gostam tanto assim de segurança pública passassem a investir um pouco mais no tema e se colocassem a resolver a questão do sistema carcerário, talvez pudessem, assim, vislumbrar uma situação na qual percebam que investir em presídios, investir nesse sistema carcerário tão sucateado que nós temos no Brasil, dá, sim, alguns votos. Então, eu acho que seria um bom ponto de partida, mas nós aqui ficamos muito agradecidos pela sinceridade do secretário nacional de Segurança Pública, porque realmente o Brasil escolherá em 2026 dirigentes pautados muito pela segurança pública, como já estamos dizendo aqui, um tema muito importante. E talvez o próximo escolhido seja um presidente que goste mais do tema e possa oferecer uma resposta real e concreta a esse problema para a nação brasileira. Henrique Kriegner, fala-se que o Brasil prende muito e prende mal, né? E a justiça solta, a roda giratória. Quantas ocorrências a gente observa aqui, assassinatos, latrocínios, então a polícia vai lá e identifica, olha, esse criminoso deveria estar preso porque ele participou um ano atrás em determinada situação, aquele que cometeu um homicídio, depois ele foi preso, mas ele é solto, ele cometeu um outro homicídio. A sequência é impressionante, aqueles que já têm 15 passagens, 20 passagens, 30 passagens, é isso que a população não entende, né? Como é que pode a justiça ou a polícia, nós termos hoje essa situação?
É engraçado, eu vi também do ex-ministro Lewandowski, ele disse exatamente isso, né? Que a polícia prende mal, logo a justiça então é obrigada a soltar. É uma frase sem pé nem cabeça na minha visão. O que faz o policial naquele caso, naquele momento do flagrante do crime, fazer uma boa prisão ou uma má prisão? Eu não entendo esse critério que o ministro Lewandowski, na época, ministro Lewandowski, utilizou para fazer essa crítica. O que dá para entender muito bem é quando advogados, e especialmente aí, na verdade, os juízes também, encontram as brechas na lei para servir aos seus próprios propósitos, né? E aí vão dizer, e as suas próprias ideologias também, dando essas benesses a pessoas que desestabilizam a ordem pública, trazem insegurança para a sociedade e que, repetidas vezes, cometem crimes. São pessoas que não pagam pelos seus crimes, não passam por um processo aí de penitência para que então se inicie um processo de possível, eventual restauração, que tem que passar pela penitência. Sem passar por isso, eles voltam para o convívio social, voltam para a vida normal. E vida normal do quê? Vida normal do crime, né? Então é isso que choca muitas vezes a população, de encontrar tantas pessoas cometendo crimes que na verdade deveriam estar presas. Se tivessem sido presas da primeira vez e estivessem cumprindo suas penas na completude dessa pena, na totalidade dela, sem saidinha, sem benefício para isso, sem benefício para aquilo, se tivesse ali, não estaria oferecendo risco a tantos outros cidadãos de bem por aí. Esse é o grande problema. Eu não vejo como uma indignação à polícia, é mais a questão de como que a justiça acaba tratando as pessoas que cometem crime no nosso país.